antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco, mas originalmente ele era assim, bem menor e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente eles são grandes, às vezes grandes até demais, mas no passado eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse. Pequenininho e quase não tem semente. Mas no passado eles eram assim, com muitas sementes e enormes. Como as frutas eram antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco, mas originalmente ele era assim, bem menor e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente eles são grandes, às vezes grandes até demais, mas no passado eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse. Pequenininho e quase não tem semente. Mas no passado eles eram assim, com muitas sementes e enormes. Como as coisas realmente funcionam? É assim que embalam o sorvete napolitano. Tudo faz sentido agora. E é desse jeito que o macarrão é cortado. E esse aqui é o processo para fabricar miojo. O funcionamento de uma chave para destrancar uma porta. Isso eu sempre quis saber. É assim que um velcro gruda um no outro. Como um cachorro realmente bebe água. Como uma lava-louças consegue limpar pratos em só alguns minutos. Como um morango cresce. Por fim, a facilidade que um rato consegue escalar a sua privada. Eu espero que ninguém esteja vendo isso no banheiro, porque se você tiver, eu sinto muito. Como as coisas realmente funcionam? É assim que embalam o sorvete napolitano. Tudo faz sentido agora. E é desse jeito que o macarrão é cortado. E esse aqui é o processo para fabricar miojo. O funcionamento de uma chave para destrancar uma porta. Isso eu sempre quis saber. É assim que um velcro gruda um no outro. Como um cachorro realmente bebe água. Como uma lava-louças consegue limpar pratos em só alguns minutos. Como um morango cresce. Por fim, a facilidade que um rato consegue escalar a sua privada. Eu espero que ninguém esteja vendo isso no banheiro, porque se você tiver, eu sinto muito. Como as coisas realmente funcionam? É assim que uma lula consegue mudar de cor em só alguns segundos. Isso porque elas têm células que se expandem e contraem, permitindo que elas mudem de cor. É assim que um bebê fica na barriga da mãe quando ela dá risada. É quase um terremoto. Você sabia que quando você estica o braço e vira a mão, os ossos do seu braço se cruzam assim? E se você segurar o braço enquanto faz esse movimento, dá pra sentir os dois ossos? Isso aqui é o que realmente acontece quando você coça os olhos? Eu nunca mais vou fazer isso. É desse jeito que os bebês fazem radiografias. Como eles não têm controle do corpo pra ficarem parados, às vezes precisam ser imobilizados usando esses cilindros. E é assim que as girafas comem grama. Como os animais espirram? Chihuahua. O bicho se treme todo. Focas. Parece outra coisa, mas é bem fofo. Lhamas. Parece eu com crise de rinite. Panda. O coitado do pandinha assustou tanto. Girafa. As pessoas se fudem. Galinha. Parecia que o bicho ia explodir, assim como o Lulu da Pomerânia. Gato, a coisa mais fofa do mundo. Por fim, tigre. É uma versão maior do gato, basicamente. Como os animais bocejam? Leão. Dá um pouco de medo porque a boca dele é muito grande, mas é aceitável. Hamster. Deve ser pequenininho e fofo. O que é isso, pelo amor de Deus, Maria José? Em que momento? O que aconteceu? Como é que um gorila consegue ser menos assustador que o hamster? O gato é a versão menor do bocejo do leão. Um sapo. A coisa mais fofa que eu já vi hoje. Bé. Serpente. Eu respeito muito a natureza, mas isso aqui não é normal. Não. Por fim, foca. Um neném. Como a Terra seria sem essas coisas?
coisas. É assim que a Terra seria se não tivesse água. A superfície seria bem mais quente e seca. E os humanos não conseguiriam sobreviver. Sem abelhas, o mundo seria assim, bem menos verde. E quando você fosse no mercado, é assim que ele seria. Afetaria até a produção de laticínios. Obrigada por existirem, abelhas. Se o sol sumisse, é assim que a Terra seria. Por causa das temperaturas super baixas, os humanos só conseguiriam sobreviver alguns dias. Todas as plantas morreriam e os oceanos também congelariam. Por fim, é assim que as cidades seriam se a eletricidade sumisse. Preciso confessar que seria lindo, mas eu não sei se gostaria de viver nesse mundo, não. Comidas que você come errado. A próxima vez que você for cortar um bolo, não corte ele assim, porque o meio vai ficar exposto e vai ressecar. O melhor jeito de cortar ele é assim. Aí você tira o pedaço e junta o resto do bolo de novo. Tecnicamente, o jeito certo de comer hambúrguer é ao contrário, porque o pão mais grosso vai absorver os molhos e sucos da carne. E aí o seu hambúrguer não vai ficar desmanchando. Eu vou ficar com o jeito errado. O jeito certo de comer asinha de frango é tirar o osso antes de comer, ao invés de ficar roendo a carne em volta dele. Se quando você come paçoca ela fica esfarelando, você tá comendo errado. O certo é, enquanto ela tá dentro da embalagem, bater bastante nela. Assim, quando você abrir, ela vai estar compacta e não vai esfarelar. Por isso o nome é paçocar. Comidas que não existem mais. CBO. O lanche do McDonald's que todo mundo amava saiu do cardápio em 2017. Voltou em 2019 por tempo limitado e muita gente ainda sonha que ele volte a existir. Confete. Depois de 20 anos de mercado, o doce foi descontinuado em 2016 e deixou muita gente triste. Nescau Ball. As bolinhas de chocolate recheadas de Nescau pararam de ser produzidas em 2014 e até voltaram para as prateleiras depois, mas muita gente reclama que não é a mesma coisa. Hot Pocket de pizza. Era basicamente uma fatia de pizza congelada que você colocava no micro-ondas e que infelizmente não existe mais. De qual comida você mais sente falta? Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava e quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar e conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. Comidas que foram inventadas sem querer. O queijo azul foi inventado quando um pastor esqueceu seu almoço dentro de uma caverna. E quando lembrou, vários meses depois, voltou na caverna e encontrou seu queijo todo mofado. E ao invés de jogar fora como uma pessoa normal, ele experimentou e adorou. O primeiro adoçante artificial foi inventado por um químico que esqueceu de lavar a mão depois de trabalhar no seu laboratório. Na hora de jantar, ele sentiu um gosto doce na mão e voltou no seu laboratório para lamber todos os químicos que tinha trabalhado, até descobrir qual deles tinha esse gosto. Por fim, o biscoito com gotas de chocolate foi inventado por uma mulher que ficou sem chocolate em pó, enquanto fazia cookies sabor chocolate. Ela improvisou jogando pedaços de chocolate que ela achou que iam derreter na massa, mas que deram errado e ficaram perfeitos. Comidas que foram inventadas sem querer. O queijo azul foi inventado quando um pastor esqueceu seu almoço dentro de uma caverna. E quando lembrou, vários meses depois, voltou na caverna e encontrou seu queijo todo mofado. E ao invés de jogar fora como uma pessoa normal, ele experimentou e adorou. O primeiro adoçante artificial foi inventado por um químico que esqueceu de lavar a mão depois de trabalhar no seu laboratório. Na hora de jantar, ele sentiu um gosto doce na mão e voltou no seu laboratório para lamber todos os químicos que tinha trabalhado, até descobrir qual deles tinha esse gosto. Por fim, o biscoito com gotas de chocolate foi inventado por uma mulher que ficou sem chocolate em pó, enquanto fazia cookies sabor chocolate. Ela improvisou jogando pedaços de chocolate que ela achou que iam derreter na massa, mas que deram errado e ficaram perfeitos. Comidas que foram inventadas sem querer. Sanduíches foram inventados quando o Conde Sanduíche queria comer carne, mas não tinha garfo. Ele então pegou duas fatias de pão para pegar
pegar a carne e mudou a humanidade pra sempre. Cookies com gotas de chocolate foram inventados quando a Ruth ficou sem chocolate em pó e colocou uma barra de chocolate quebrada na massa do biscoito achando que ela ia derreter. Felizmente ela estava errada. O resultado foi a maravilha que a gente conhece. Iogurte e queijo foram descobertos quando o leite de cabra ficou pra fora por muito tempo. E alguém foi curioso e corajoso o suficiente para experimentar. Picolés foram inventados depois que uma criança sem querer deixou refrigerante no freezer por muito tempo. E gostou do resultado. E por fim, sucrilhos foram inventados quando os irmãos Kellogg estavam tentando fazer granola, pressionando milho velho em blocos finos, e acabou ficando gostoso. Comerciais que foram banidos. A Dove, para divulgar seu sabão clareador, fez uma propaganda um pouco bizarra, em que uma mulher negra tira a roupa e vira uma mulher branca. Por motivos óbvios, a campanha não pegou nada bem e foi banida só 2 horas depois de ser lançada. Já a Skittles fez um comercial em que você precisava colocar o dedo na tela para interagir com uma personagem, mas uma hora ela percebe que o seu dedo tá ali e que você pode encostar nela. Give me something. Também foi banido. Por fim, em 1992, a marca Mundial lançou uma tesoura do Mickey. E para divulgar o produto, eles fizeram a seguinte propaganda: Tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Ela foi banida porque podia incentivar o bullying. Comerciais que foram banidos. Em 2013, a Doritos lançou um comercial em que uma menina descobre que o seu irmão ganhou um pacote inteiro de salgadinho, porque o seu peixe morreu. Ela então tem uma ideia genial: fazer o seu cachorro morrer também, pra que ela ganhe o mesmo presente. Só que no final, depois de várias tentativas, ela descobre que a mãe tinha mandado o irmão dividir o salgadinho com ela, mas já era tarde demais. Ele foi banido. A M&M fez um comercial bem polêmico pra divulgar o seu sabor chocolate amargo. Um jantar em que a família preconceituosa do M&M branco conhece o namorado chocolate amargo da filha. Foi banido por motivos óbvios. Por fim, a Skittles lançou esse comercial, em que uma mulher dá à luz a uma bala laranja, enquanto saem várias balas do cordão umbilical. Só que quando a enfermeira come essa bala, fala que o gosto é de pasta de amendoim, o que revelou que o filho na verdade era desse cara bronzeadão, e não do marido dela. Os comerciais mentem pra você. Já se perguntou por que o seu cabelo não fica igual ao dos comerciais? É porque eles usam pessoas com roupas verdes pra fazer o movimento, que são retiradas na edição. E metade das cenas são feitas com peruca. Muitos carros dos comerciais também não são reais. Pra filmar eles, se usa um Blackbird, que é um protótipo de carro com vários sensores, que na edição se transforma em literalmente qualquer modelo de carro. Pra fazer os comerciais do McDonald's, eles incrivelmente usam os mesmos ingredientes do lanche real, só que contratam um estilista de comida, que ajeita ingrediente por ingrediente pra que o comercial fique assim enquanto a comida é assim. O gelo dos comerciais também é sempre falso. Como o gelo ia derreter nas luzes do estúdio, eles usam pedacinhos de plástico, que são tipo gelo, só que mais bonito e durável. E por fim, nos comerciais, a comida cai lindamente dentro do prato em câmera lenta. E pra isso, cada ingrediente é jogado perfeitamente por uma máquina. Comerciais que foram banidos. O Xbox lançou um dos comerciais mais bizarros de todos os tempos. Uma mãe tava dando à luz e o seu bebê sai pela janela, vira adulto e cai sem vida em uma cova, pra dizer que a vida era curta demais e que você deveria gastar o seu tempo jogando Xbox. O comercial foi banido no mundo inteiro. Já a Skittles lançou um comercial bem bizarro de Dia das Mães, que mostrava uma mãe e um filho ainda conectados pelo cordão umbilical. A mãe comia o Skittles e o filho tentava adivinhar qual era o sabor, porque ainda estava conectado nela. I love you eating Skittles every time I eat Skittles. I miss Dad. Muita gente achou a propaganda perturbadora e ela foi banida depois de só alguns dias no ar.